tema de hoje é mais um ano de cursinho. O que fazer desse mais um ano de cursinho e transformá-lo no seu último ano de cursinho? Fica comigo que a gente vai discutir exatamente isso, transformando o seu ano de cursinho, não em mais um ano de cursinho, mas no seu último ano de cursinho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e se você está aqui, é porque em 2024 você não saiu como foi planejado e você continua em busca de sua aprovação em medicina. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é frustrante, desanimador e para muitos levanta até a dúvida: será que eu ainda tenho forças para continuar? Por isso, nós vamos falar hoje sobre mais um ano de cursinho e principalmente na transformação desse seu mais um ano de cursinho no último ano de cursinho. O que eu vim falar aqui hoje é sobre o que você precisa ouvir, não necessariamente o que você gostaria de ouvir. Pois é preciso conquistar medicina indo na direção certa. E se você permanece com esse sonho, se independente das dificuldades, você está disposto, está disposta a lutar para ser médico, para ser médica, é hora de agir. A reprovação muitas vezes, ela vem acompanhada de um sentimento de luto. Se você já viveu essa fase do luto, ou se você ainda está vivendo essa fase do luto, isso tem sua importância. Mas se o seu objetivo é passar em medicina, você precisa tirar forças, reunir suas forças e seguir em frente. Segundo lugar, eu vejo muita gente que se coloca numa posição de vítima, sabe? Culpa os outros. Culpa todas as circunstâncias ao redor, o calor da sala da prova, que o professor tal não deu o que deveria ser dado. Culpa Deus e o mundo por ter sido reprovado. Mas e se você parar para olhar e se perguntar: por que você não foi aprovado? E o ato de não ser aprovado merece algumas reflexões. Primeiro, onde você está se auto-sabotando? Segundo, quais são suas lacunas de conhecimento? Terceiro, você tem que se perguntar, tipo, o que eu preciso fazer para mudar? E eu reconheço as suas dores nesse processo de reprovação e de recomeço. Muitas vezes o sentimento de frustração e o desânimo tomam conta de você. Eu sei a dor que você está sentindo de não ter visto o seu nome na lista de aprovados. E deu aquela sensação de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente. Às vezes, você deve até estar tipo, será que eu estou velho ainda? Afinal, o sonho de passar em medicina é uma luta longa e intensa. E quando não se consegue, a confiança de qualquer vestibulando, independente da idade que ele tenha, ela é abalada. E você começa a ter medo de que esse ano seja mais um ano de fracasso. Mas para evitar que isso aconteça, a questão maior não é nem se você irá conseguir recomeçar, mas quem você vai ser nesse novo ano de cursinho. Isso. Chega de desculpas. Chega de culpados. Não importa. Não há anjos nem demônios. Há um processo que você vai vencer. E vamos nessa noite hoje falar exatamente. Vamos mudar a sua perspectiva. Não é mais um ano de cursinho. É seu último ano de cursinho. Não é o fim. É apenas um novo começo. Ressignifique. Porque o fato de não ter sido aprovado não significa que você falhou. Apenas significa que você precisa ajustar sua rota. Esse não é o fim de sua jornada. É apenas um novo começo, um novo recomeço de jornada. E
É muito importante nesse recomeço você ter sua estratégia bem definida. Esse recomeço não se trata apenas de estudar mais. Medicina é o curso mais concorrido do Brasil. Não vai diminuir a concorrência. A prova do Enem não vai ficar mais fácil. Então, você precisa estudar em alta performance. Ninguém nasce sabendo estudar em alta performance, mas se aprende a estudar em alta performance. Você pode até dizer assim, eu não sou capaz de passar em medicina. Ninguém nasce capaz de passar em medicina. Você se capacita ao longo do processo, ao longo da jornada. Isso pode ser muito rápido ou pode ser mais demorado. Vai depender dos teus passos. Sabe? E passar a ter um estudo eficaz é uma escolha. Você tem que decidir o que você prefere. Manter os métodos tradicionais, se você está satisfeito com os teus resultados que está obtendo com eles, então tudo bem. Se não, você só vai conseguir resultados diferentes quando aceitar e optar em mudar de rota, em ter um estudo que vai te levar à aprovação. Não desperdice tempo. Ainda temos bastante tempo até o Enem, mas é importante que você não desperdice tempo. E eu quero falar para você sobre soluções e estratégias que existem para que esse seu ano de cursinho seja seu último ano de cursinho. Primeiro passo é transformar o método de estudo com novas estratégias. Porque se você vai ficar repetindo ano após ano erros, como é que você vai querer resultado diferente, fazendo tudo do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros? Não se pode esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você fez ano passado, talvez ano atrasado. Não sei quanto tempo de jornada você tem. A média no Brasil para ser aprovado em medicina são 3 a 4 anos de jornada. Mas eu discordo disso. Eu tenho muita gente que passa com 1 ano de jornada. Os que fazem, esse maior tempo de jornada é porque tiveram lacunas muito graves no ensino médio. Ou porque não tiveram oportunidade de estudar. E aí estavam estudando do jeito errado. 1 ano de estudos com eficiência te transforma de reprovado em aprovado em medicina. Porque jaleco não se compra. Esteto não se compra. Se conquista. Tá? Você até vai dizer, não, Miriane, para usar um jaleco a gente tem que ir numa loja e comprar. Sim, mas você não vai agora sair de sua casa, chegar numa loja, comprar um jaleco para se vestir. Sai vestido. Não. Você só pode usá-lo quando você conquista a sua aprovação. O jaleco e esteto requer a sua aprovação em medicina. Aí sim, você poderá vesti-lo. Tanto que tem a noite do jaleco. Né? Bem, o primeiro passo, como eu disse, é transformar o seu método de estudo com novas estratégias. E vamos falar dessas novas estratégias. A gente está só começando a noite hoje. Para isso, você precisa de imediato tirar da mente que o aluno que passa em medicina é superdotado. Quem passa em medicina não é superdotado. Não é genial. Esquece isso. Depois é preciso você pensar no que você pode fazer para garantir que este ano seja diferente. Primeiro passo, analise o que deu errado o ano passado. Foi falta de organização? Você teve muitas lacunas de conhecimento? Faltou planejamento para vencer os 692 conteúdos do Enem? Quero te dar algumas sugestões. Você precisa de um planejamento detalhado. Ou seja, divida seu tempo com antecedência, crie metas mensais e semanais muito claras. E assim você vai conseguir realizar. Amanhã, inclusive, e dia 20, nós vamos ter 2 lives só sobre organização e planejamento. Tá? São temas tão longos que eu vou falar muito mais sobre organização e planejamento de estudo. Amanhã, dia 18, tá? A gente só vai ser um pouco antes, vai ser às 18h07, porque amanhã eu tenho um encontro de pais da minha mentoria, pais de calouros, encontro de acolhida para pais de calouros. E dia 20, eu também vou fazer uma live te ensinando muito sobre construção de planner, tá certo? Aproveite essa oportunidade. Essa semana, como eu digo que amanhã a gente fecha o ciclo das macroaprovações, né? Passou o SISU, passou o ProUni,
Amanhã sai o resultado do FIES. Então, por isso, essa semana, de forma muito especial, eu organizei a minha agenda para ter 3 momentos de conversa com você. Porque não dá mais para ficar gastando o seu tempo. Não é nem perder, é gastar de forma errada. Não é? Veja, né? Primeiro passo eu já coloquei. Segundo passo, veja quais as disciplinas você já domina. Tipo, se você já domina mais biologia, não tem por que você estudar muita biologia. E se você tem lacunas em matemática e você tem menos lacunas em biologia, você ama estudar biologia? Tô precisando pensar. Aí você fica horas e horas estudando biologia e vai deixando matemática de lado. Você não vai vencer suas lacunas em matemática nunca. Não pode ser assim. Você não tem que estudar da mesma forma todas as disciplinas. Você não tem que dedicar o mesmo tempo para todas as disciplinas. Você precisa priorizar os seus pontos fracos para transformá-los em pontos fortes e não abandonar os teus pontos fortes, porque eles não podem ser transformados em pontos fracos. Você precisa fazer revisão constante, estudar de forma contínua e revisar sempre. Revisão é fundamental. Sem revisão, o cérebro, ele esquece, ele deleta. Aí lá no dia do Enem, você não vai ter como lembrar das coisas que você estava estudando em fevereiro. Então tem que ter estudo e revisão. E simulados. Realize muitos simulados. Sem nenhuma sombra de dúvidas. São os simulados que te ajudam a entender a dinâmica da prova, controlar a ansiedade, preparar seu corpo para o dia da prova. Porque no Enem ou em qualquer vestibular, tempo é escasso. Então o simulado te possibilita o processo de treinamento de tempo de prova, de treinamento de raciocínio. E no Enem é importantíssimo que você faça simulados que sejam corrigidos pela teoria da resposta ao item. Porque não é uma questão de acertar X questões. É de acertar as questões com qualidade, com correlação entre elas, para poder seu TRI ser elevado. Não é só número de acertos, é também qualidade de acertos. E você precisa escolher também técnicas de estudos que são eficazes. Use métodos que te faz aprender. Necessariamente não é o método da moda, é o método que é eficaz para você, que você, ao utilizar esse método, você realmente sente que aprende. As pessoas, elas não aprendem de forma igual. Eu vou, inclusive, dar uma aula, né, no dia 25, 19 horas. Se você quer se inscrever no meu evento dia 25, vai ser um evento sobre o mapa da aprovação em medicina. Você já pode garantir sua inscrição. Basta você digitar aqui nos comentários a palavra mapa. E aí você começa o seu processo de inscrição. Eu vou dar uma aula ao vivo, dia 25, 19 horas, tá? Então, se você tá afim de saber qual é o mapa, qual é o segredo dos aprovados em medicina, eu vou te contar, tá? Eu vou te contar coisas que muita gente nunca te contou. Dia 25, eu preciso de aula, de slide, de ferramentas, e eu vou fazer essa aula pelo Google Meet, tá? Então, quem quer se inscrever, já vai colocando aqui o comentário a palavra mapa e garante sua inscrição, que eu te prometo, vai ser uma aula massa, tá bom? Aí veja bem, além de técnica de estudo, é preciso cuidar do seu emocional e do seu físico. Tem que ter atividade física diária, não dá para não ter. Eu não tô colocando que você vai ficar malhadão, malhadona, não é isso. É porque na atividade física, um dia eu vou abordar isso com mais detalhes, você produz as moléculas que nos faz construir a memória de longo prazo. As INAs essenciais ao cérebro são produzidas quando a gente está fazendo atividade física agradável, uma atividade física que você goste, tudo bem? E é muito, muito, muito importante você cuidar da sua saúde emocional, da sua motivação. Não deixe que ninguém te faça sentir o lixinho, não, aquele que é burrinho. Não existe gente burra. Existem pessoas que ainda não estudam em alta performance. E como eu disse, ninguém nasceu pronto para ser aprovado em medicina. Você conquista ao longo do processo esse estado de prontidão. Ao longo do processo, com direcionamento, você conquista o seu estado de prontidão para ser aprovado em medicina. E você precisa lembrar que sua aprovação, ela começa dentro de você. Sim, quando você senta para estudar, e você já senta dizendo assim, ai que saco, eu não aprendo isso de jeito nenhum.
Teu cérebro já guarda a informação. Você não vai aprender, cérebro. Não. Sente para estudar com gosto de estudar. Dizendo, eu vou aprender isso. Eu não aprendi ainda, mas eu vou aprender agora. Dê ordem para o seu cérebro. Mantenha-se motivado. Sim. Substitua todo e qualquer pensamento negativo e que te afastam da aprovação por eu vou conseguir. Eu vou conseguir aprender. Eu vou conseguir resolver essa questão. E mesmo que você não consiga, que você erre, aprenda com esse erro e resolva outra questão. Pegue uma outra similar. Aí você vai perceber que seu cérebro vai começar cada vez mais a conseguir. Porque você está dizendo para ele que ele vai ser trabalhado e que ele vai conseguir aprender as coisas. Sabe? Você precisa acabar com esse processo de autossabotagem, sabe? É necessário você reconhecer suas fraquezas e trabalhar para se tornarem pontos fortes. Não focar nisso como algo negativo. É uma fraqueza que existe hoje. Não vai existir daqui a 250 dias quando chegar o Enem. Ainda tem muito tempo. Imagina tudo que você pode fazer com esse presente chamado tempo. O tempo presente. Você todo dia faz um pouco nesse tempo presente e você chega no seu futuro. Ou seja, na prova do Enem ou na prova do vestibular que você quer fazer. Porque tem o Enem e tem muitos outros vestibulares. Eu vou te falar muito sobre isso na aula Mapa da Aprovação. Eu vou te mostrar todos os pontos, toda a trilha que você tem que seguir para ser aprovado em medicina. Outra coisa que você tem que ter em mente é que não vai ser fácil. A jornada não é fácil. Eu preciso ser sincera com você. Mas não ser fácil é muito diferente de ser sofrida. Muito diferente. Você precisa de uma jornada sem sofrimento. Isso é possível. Você pode sentir prazer em estudar, em aprender, prazer em estar conquistando, passo a passo, o que vai realizar o seu sonho. É preciso ter uma rotina que tenha proatividade e hábitos saudáveis. Sim, adote hábitos saudáveis. O estudo tem que ser equilibrado com um momento de descanso, com atividade física, como eu já disse. Corpo e mente precisam andar alinhados. O poder que tem a saúde emocional na construção da sua aprendizagem e da sua aprovação, você às vezes nem imagina o quanto a atividade física vai ajudar a cuidar de sua saúde emocional. E, consequentemente, tudo isso permite você aprender mais e com melhor qualidade. Então, você vai conquistando o seu processo de aprovação quando você tem proatividade e hábitos saudáveis. Estude com qualidade, não com quantidade. O descanso faz parte da sua preparação. Nada de dar virote. Nada de dar virote. Sabe, no meu evento, o Mapa da Aprovação em Medicina, vai ser um evento que eu vou ensinar muita coisa que vai te conduzir à aprovação. Sem pegar atalhos. Seguindo uma trilha que é eficaz. Eu já aprovei quase 4.000 jovens em medicina. Eu tenho muitos alunos que são médicos, que já são hoje professores de cursos de medicina. Brilhantes médicos, seja no Nordeste, no Sudeste, num monte de lugar do Brasil. Morro de orgulho dos meus alunos. Eu sei o caminho que eles trilharam. Eu fui uma pessoa que indiquei pontos desse caminho para que eles seguissem. Então eu sei quais as etapas desse mapa. Agora que você tem uma ideia do que pode ser feito, né? Que você pode estudar com revisão, estudar melhor, cuidar do corpo, descansar, ter mais organização. Eu quero te convidar para esta minha aula, onde eu vou detalhar muito de todos esses aspectos. Nós vamos nos aprofundar muito mais como você pode otimizar seus estudos, manter sua motivação ao longo do ano, se preparar para o Enem e para os vestibulares e garantir que 2025 seja o seu último ano de cursinho. Não mais um ano de cursinho, mas o seu último ano de cursinho. Vai ser no dia 25 de fevereiro, de 19 horas. Quem está chegando aqui agora e quer garantir a inscrição no meu evento, basta colocar aqui a palavra mapa, tá? Você digita a palavra mapa aqui, ou em qualquer post meu do Instagram, você vai conseguir sim se inscrever para essa aula. Mas eu queria, antes, dar um espaço para vocês. Saber a cidade de onde vocês estão aqui comigo. E também eu queria ouvir de vocês.
Qual é a sua maior dor hoje? Você que não foi aprovado, qual é a sua maior dor? Coloca aqui para mim. Isso, eu estou coletando um pouco dessas informações para trazer na minha aula a solução para essas dores. Sim, depois de mais de 3 décadas aprovando jovens em medicina, eu tenho solução para muita coisa. Eu só não faço milagre, né? Porque milagre é uma coisa de Jesus. Mas dá para fazer muita coisa para transformar os seus resultados. Para que esse não seja só mais um ano de cursinho, seja o seu último ano de cursinho. Volto a dizer, você que está no cursinho, você precisa planejar. E a gente vai falar mais sobre organização de estudos e sobre planner essa semana. Eu reservei momentos específicos para falar com vocês, tá? Então, dia 25, a gente tem nossa aula ao vivo de 19 horas. Mas amanhã eu tenho uma live às 18h07 sobre organização de estudos. Como é um tema que eu preciso dar mais detalhes, se eu fosse começar ele agora, a gente ia passar de 8 e tanto e não ia rolar, tá? Lembre, você foi reprovado, você tem uma dor. A tarefa que eu tô te deixando aqui é listar quais disciplinas são teus pontos fracos. Olha o teu resultado do Enem. Por que você acha que elas são seus pontos fracos? O que você pode mudar? Você vai saber dar algumas respostas. Você vai saber dar algumas respostas. Eu tenho absoluta certeza que você vai saber se dar algumas respostas, tá? E quero te convidar para amanhã, de 18h07, nós conversarmos sobre organização de estudos. E no dia 20, tá? Que é na quinta-feira, a gente vai estar falando, tá? Sobre planejamento de estudos, sobre construção de planner. Eu vou te ensinar a construir um planner, passo a passo, tá? Você pode vir para a aula, né? Tipo, faz de conta que eu tô aqui conversando com você na sua casa. Você já pega, assiste a minha live com caderno e caneta na mão, porque eu vou dizer coisas que você vai poder executar passo a passo para melhorar este teu ano de cursinho. Não é só mais um ano de cursinho. Decrete para você hoje, esse como seu último ano de cursinho. Busque estudar com estratégias diferentes. Não repetir os mesmos erros. Nada de ficar se culpando. Nada de ficar se auto-sabotando, chorando o tempo todo. Passou. Passou. Tá? Amanhã sai o resultado FIES. Você pode decidir assinar esse contrato. Ou você pode decidir que não quer uma dívida de R$1 milhão e que vai estudar para conquistar sua aprovação pelo SISU ou pelo ProUni, caso você seja estudante que fez o ensino médio na escola pública. Mas se você também decidir que vai adiante com o FIES, tá tudo certo. Eu sempre digo que não tem nada de errado quando o FIES é uma decisão pensada e é uma decisão de família. Tudo bem? É um financiamento. Logo, um financiamento, você precisa pensar muito bem nele. Então, na torcida, quem aqui está esperando o resultado do FIES ou quem nem está esperando o resultado? Saber que eu poderia ter me esforçado mais se eu tivesse acreditado no meu potencial durante a reta final. Ai, Lopes, isso mesmo. Cara, o meu aluno Marco Vinícius me visitou quinta-feira, tá? E aí eu fiz uma pergunta pública para Marco Vinícius, diante de quase 200 alunos. Quantos acertos ele tinha tido em matemática no primeiro simulado dele? Ele me respondeu, 30, professora. Aí eu perguntei, e quantos acertos você teve no último simulado antes do Enem? Ele respondeu, 41 acertos. E ele foi lá nos visitar, né? A gente foi fazer uma homenagem para ele, até postei o vídeo aqui no nosso feed, porque ele atingiu uma nota máxima de matemática. Ele passou em medicina. Ele acertou 45 das 45. E ele começou o ano com 30 acertos. Imagina se no simulado de março, que ele só acertou 30 questões, ele tivesse, né, dito, eu não vou crescer. Gente, ele cresceu mais 15. Significa que ele cresceu 50% ao longo de um ano. Isso que o Lopes colocou aí, de não acreditar no próprio potencial, isso é muito comum no estudante de medicina. Ele termina desistindo sem nem ter começado. E eu digo para os meus alunos, e quero dizer para vocês, seu maior concorrente é você. É sua autossabotagem. E mais uma vez eu repito,
ninguém está pronto para passar em medicina. Ninguém nasce pronto para passar em medicina. É uma conquista esse processo de preparação. Todos os que são aprovados em medicina conquistaram os conhecimentos necessários, as técnicas, as estratégias de prova, as estratégias de revisão para serem aprovados. Então hoje, decrete para você, como esse ano, não é só mais um ano de cursinho, é seu último ano de cursinho. E não deixe de assistir a minha aula do dia 25. Eu vou falar o mapa da aprovação em medicina, passo por passo, para você utilizar esse mapa como uma bússola e você conquistar a sua aprovação, sim. Se você seguir o que eu vou dizer, você vai conquistar, como tantos dos meus milhares de alunos já conquistaram a aprovação em medicina e hoje ou são médicos ou estão cursando medicina, tá bom? Então eu me despeço de você nessa segunda, te convidando para essa nossa semana de lives. Amanhã a nossa live é sobre organização de estudos. E só por curiosidade, eu queria saber qual é a cidade de vocês. E lembra, para participar da minha aula do dia 25, basta colocar aqui nos comentários a palavra mapa. Isso! Eu vou te dar o mapa da aprovação em medicina. Não tem o mapa do tesouro? Pronto! Eu estou te dando o mapa da aprovação. Então coloca aqui a palavra mapa e garante tua inscrição, certo?